Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Que o bondoso Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. É muito interessante pensarmos acerca da epístola ou da carta de Paulo aos Filipenses. Foi de lá de Filipos que Paulo parte para Roma, ele vai para Jerusalém e depois vai para Roma, já no intuito, sabendo que ia ser preso. E quando ele parte ali de Filipos, os irmãos daquela igreja choram muito mesmo com a partida do apóstolo Paulo. E a igreja de Filipos era uma igreja diferenciada, uma igreja amorosa, cuidadosa, uma igreja preocupada com o seu líder, como também uma igreja que se preocupava em ajudar os demais crentes necessitados. A igreja de Filipos tinha essa diferença. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Filipos, ele está preso. Ele está preso em Roma. E ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, e todos os teólogos e todos os que estudam a palavra de Deus entendem que esta carta é denominada a carta da alegria. Mesmo Paulo estando preso, ele escreve para aquela igreja, falando para aquela igreja se alegrar. Capítulo 4 vai enfatizar muito bem isso, vai dizer que alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele fala de novo, seja a vossa alegria completa. Então é a carta da alegria. Ele escreve com esse propósito de transmitir alegria para aqueles crentes ali e demonstrando em si que, mesmo em meio à cadeia, ele estava também alegre. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias ao nosso redor. A nossa alegria não está porque nós temos um bom carro, uma boa casa ou dinheiro no banco. A nossa alegria, ela não está porque nós temos uma família toda feliz e perfeita. A nossa alegria não está baseada nas coisas deste mundo, mas nas coisas eternas. A nossa alegria não está baseada no que temos, mas no que Deus fez por nós. A nossa alegria, ela se torna completa quando a gente entende que ela vem do Senhor. Pode vir problemas, dificuldades, brigas, desemprego, insegurança, pode vir tudo, mas isso não vai tirar de nós a alegria, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Ela é de dentro para fora e não de fora das coisas circunstanciais para dentro. Ela é de dentro para fora, exala daqui e vai transmitir a outros. A nossa alegria é completa. E era isso que Paulo estava transmitindo para aquela igreja. Olha, a alegria de vocês seja completa. Isso é, tem que partir de dentro e refletir fora.
demonstrando que vinha do Senhor. Quando a nossa alegria ela está afirmada no que temos ou nas circunstâncias dessa vida, ela é uma alegria passageira. Porque tudo aqui neste mundo é passageiro. Tudo passa aqui neste mundo. Às vezes a gente está bem de saúde, está explodindo saúde por aí, de repente vem um mosquitinho desse tamanhozinho, pintadinho de preto e branco, e vai lá em você e faz assim, ó. E aí a dente te pega, te joga na cama, e você fica 7 dias sofrendo com febre, a imunidade baixa, as plaquetas vai lá puxar, e quando não, em alguns casos, ocorre até o óbito. Um mosquitinho derruba a nossa saúde. Isso é, essas circunstâncias da vida, elas são temporais. Rapidinho podemos passar de momento alegre para momento triste. Quantas e quantas vezes a gente estava celebrando alguma festa aqui na igreja e de repente vinha a notícia triste de que um ente querido de alguém da igreja faleceu. Estávamos aqui celebrando o aniversário da igreja no final de semana passado e de repente veio a notícia de que a avó do irmão Herones faleceu. Então, depois de um dia de alegria, vêm as notícias de tristeza e que muitas vezes nos abalam. Então, por isso que a nossa alegria, ela é em Cristo e é eterna. Vem de dentro para fora e nada das circunstâncias desse mundo vai tirar essa alegria de dentro de nós. O apóstolo Paulo está preso, mas falava de alegria. Então, esta carta da alegria que ele fala, ao mesmo tempo ele abre esse parêntese, para escrever algo que deixava ele muito triste. O verso 17 vai demonstrar que ele observava o que estava acontecendo. Ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Paulo ele foi até generoso para com os crentes de Filipos. Ele fala: olha, sede meus imitadores. Ele não fala sede imitadores de Cristo, que talvez fosse até mais compromissador para aquela igreja. Mas ele fala: não sede meus imitadores e observai o modelo dos que andam em nós. Paulo estava falando: olha, eu procuro imitar a Cristo, então para que vocês sejam felizes e estejam vivendo uma vida de compromisso com Deus, sejam meus imitadores. Observe os que andam segundo o modelo que há em nós e imitem. Irmãos, em tudo você já percebeu que nós queremos imitar alguns personagens que a gente conhece, Às vezes são personalidades aí do coach e que se deram muito bem na vida e viraram ricos, e aí a gente quer aprender como eles fizeram e imitar. Às vezes é o exemplo do nosso pai, é o exemplo da nossa mãe, às vezes é o exemplo de um avô, de uma avó. A gente quer imitar o exemplo deles para que a gente seja bem sucedido. Se eles tiveram um casamento bem sucedido, a gente quer imitar para ter um casamento bem sucedido. Se eles tiveram uma vida financeira bem sucedida, a gente quer imitar para ter uma vida financeira bem sucedida. Se eles tiveram fizeram algo que deu certo na jornada deles ali empresarial, a gente quer fazer igual também para se dar bem. A gente quer imitar. E aqui Paulo vai e fala na condição espiritual de que devemos ser imitadores de Cristo. Ele chama a responsabilidade para ele fala: sede meus imitadores.
Sejam meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Ele chama a igreja a viver o exemplo dele. Então, meus queridos irmãos, quando você vê alguém que serve a Deus, que teme a Deus, que busca viver segundo o modelo de Jesus Cristo, imitai este da sua vida. Não fica imitando aqueles que não têm compromisso com Deus e nem com a verdade de Deus. Imite aqueles realmente que têm compromisso com Deus e que são exemplo e modelo para você. É esses a quem devemos imitar. Paulo vai e chama a responsabilidade daquela igreja para eles. E no verso 18, ele vai falar algo interessante. Ele fala assim: olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esta não era a epístola da alegria? Esta não era a epístola que ele chamava a igreja de se alegrar? Não era a epístola para ele falar de coisas boas? Por que é que ele fala agora que está chorando? Vos digo até chorando. Ele demonstra no texto grego original, ele vai demonstrar que ele está escrevendo aquela carta e que está rolando lágrimas no momento em que ele está escrevendo. Ele estava em constante choro escrevendo essa passagem aqui da carta, demonstrando que ele estava triste com o que estava acontecendo entre a igreja de Filipos. Ele fala: olha, andam alguns aí no meio de vocês ou entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e digo agora, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Isso é, havia um grupo, ou mais de um grupo, que estava dentro daquela igreja, que estava trazendo tristeza para o apóstolo, estava trazendo tristeza para aqueles irmãos que estavam ali. Eu sei que aqui na Igreja Batista de São Luís não tem, mas existem igrejas aí fora que tem irmãos que fazem os líderes chorar, que tem irmãos que fazem a igreja chorar, que tem irmãos que andam tão longe da presença de Deus e dão tão mau testemunho que faz a liderança da igreja chorar. Era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo naquele momento. Ele escrevia e falava: olha, eu estou chorando, porque tem alguns aí que são inimigos da cruz de Cristo. E quando ele escreve essa situação, havia ali dentro da igreja de Filipos não só membros que congregavam, havia ali líderes que estavam distante da cruz de Cristo, estavam sendo inimigos da cruz de Cristo. Havia pelo menos dois grupos predominantes naquele período que perturbou a igreja de Cristo. Eles estavam dentro da igreja de Cristo, eram pessoas que se converteram ao cristianismo, mas estavam ali perturbando a igreja de Cristo com ensinos errados. Dentre esses estavam os judaizantes, que ensinavam que além de receber Jesus como Salvador, tinha que seguir os ritos da lei, tinha que guardar o sábado, tinha que parar de comer carne de porco, tinha que se abster de algumas coisas para poder ser salvo. Eles emendaram os ritos da lei à salvação em Cristo, e eles diziam que a pessoa só seria salva se ele deixasse ou fizesse algumas coisas referentes à lei. Eles estavam ali dentro e queriam até que as pessoas, os homens que se convertessem, se circuncidassem. Os gentios convertidos tinham que circuncidar. Era a ideia dos judaizantes naquela época. E tinha outro grupo chamado de gnósticos. Os gnósticos, eles eram
como a gente pode colocar, gentios convertidos, que tinham uma ideia filosófica na mente, que vinha daqueles costumes gregos, e eles acreditavam assim, que o corpo, ele é pecador, pecaminoso, não vale nada o corpo, mas o espírito é perfeito. Ó, o espírito, então eu posso ficar pecando no meu corpo, pecando no meu corpo, e meu espírito, ó, é uma beleza, não vai fazer diferença. Posso pecar no meu corpo, mas meu espírito é limpo e puro. Você já percebeu que tem alguns crentes dentro das igrejas que são assim? Alguns que ficam acrescentando algumas práticas para que, além do crer em Jesus como Salvador, além do simples crer, a pessoa precisa observar alguma coisa a mais. Não, você precisa guardar o sábado também, senão você não vai para o céu. Você precisa parar de comer carne de porco, senão você não vai para o céu. Olha, você precisa, além disso, fazer suas devoções, né? Você precisa fazer aí suas orações, você precisa fazer seus sacrifícios, suas penitências para completar a salvação aí, senão não vai não. Existem aqueles que imaginam que porque um dia receberam Jesus como Salvador, eles podem viver uma vida de pecado, podem viver uma vida promíscua por aí. Aí começa a viver aí no mundo como se nunca tivesse recebido Jesus como Salvador, ou como se isso não fizesse diferença. Foi o que eu falei hoje pela manhã na escola dominical. Parece que tem um demônio chamado o que é que tem. Que a pessoa vai e faz a coisa errada e fala assim, o que é que tem? Todo mundo faz. O que é que tem? E para pecar usa esse artifício, essa expressão. O que é que tem? Tem nada não. Todo mundo faz e vive uma vida de pecado, como se, eu já aceitei Jesus, não tem problema eu pecar não, posso pecar a vida toda. Não é bem assim. Paulo vai chamar que esses que estão na igreja, dessa forma, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dar condenação para eles. Verso 19. O destino deles é a perdição. A primeira coisa que Paulo apresenta é isso. Olha, o destino deles já está traçado. A palavra destino aqui, na tradução original grega, vai dizer que é a sentença. Isso é, já está sentenciado. O destino de quem vive dessa forma é o inferno. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quem vive com essas práticas, o destino deles é a perdição. Quando o ser humano imagina que ele precisa acrescentar algo mais, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, para ter redenção em sua alma, ele já está caminhando para o inferno. Quando o ser humano imagina que a pessoa só vai ser salva se ele aceitar Jesus como Salvador, aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, mas também guardar o sábado e parar de comer carne de porco, ele já está caminhando para o inferno. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito, não precisamos acrescentar mais nada ao sacrifício de Cristo. Quando a pessoa imagina que precisa fazer alguma outra penitência, além de crer em Jesus como Salvador e o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, se a pessoa imagina isso, ele já está caminhando para a perdição. O destino dele é a perdição. E aí ele vai falar, olha, o Deus deles é o ventre. Isso é, a adoração verdadeira não é para o nosso Deus e Senhor que conhecemos e que um dia cremos por intermédio
falando, olha, eles se preocupam mais com o que as pessoas estão comendo. A preocupação deles é essa. O que é que você está comendo aí? Ah, eu estou comendo aqui uma pururuca. Vixe, não vai para o céu. Está comendo pururuca? Irmã Josuíta, você fez pururuca e não me convidou para comer também? Não vai para o céu. Irmãos, quando na nossa mente a gente começa a acrescentar algo a mais para o sacrifício de Cristo, estamos no caminho errado. Nosso Deus não é o Deus que Paulo estava pregando, não é o Deus que os apóstolos pregaram, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Eles estavam também se referindo que o Deus deles é o ventre, porque alguns deles também viviam não só da abstinência de alimentos, mas viviam também comendo demais, preocupado com a comida, se ia ter ou não. A preocupação deles era chegar na ceia do Senhor, que a ceia do Senhor naquela época não era tão parecida com a nossa hoje. A ceia do Senhor era a reunião dos santos e eles comiam muito, ou comiam o suficiente. E alguns comiam a ponto de não deixar para os outros. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Alguns comiam a ponto de não deixar para os outros. O Deus deles era o ventre. Eles estavam preocupados em encher o bucho deles e não pensavam nos outros. O Deus deles era o ventre. Como também o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, num contexto assim mais teológico, de que quando ele fala o Deus deles é o ventre, eles estavam falando dos apetites sexuais. Alguns não se controlavam sexualmente, viviam uma vida promíscua, fornicação, adultério, viviam uma vida desta forma, mesmo estando dentro da igreja. Os apetites sexuais deles estavam voltados para a impiedade. E aí Paulo vai falar, olha, o Deus deles é isso aí, é o ventre. Eles só se preocupam com eles mesmos. A preocupação deles é satisfazer o ego. Então, estavam dentro da igreja e isso fazia o apóstolo chorar. E é realmente de chorar, irmão, quando a gente percebe que existem irmãos que estão dentro da igreja, mas estão vivendo assim. É de trazer tristeza e choro para a gente. E ele vai falar assim, olha, e a glória deles está na sua infâmia. Eles viviam uma vida errada e ainda se gloriavam de ser mais santos do que os outros. A glória deles estava na infâmia deles. Eu sou mais crente do que a irmã Cleide. Por quê? Porque eu não como carne de porco e a irmã Cleide come. Eu sou mais santo do que o irmão João Felipe. Por quê? Porque eu vou na igreja todos os dias e ele não vem. Eu sou mais santo do que o irmão Donato. Porque eu, na hora da ceia, eu como bem e ele não. Como se essas coisas trouxessem uma maior santidade para eles. Vocês se lembram de Jesus Cristo lá no capítulo 18 de Lucas, quando ele fala da oração do publicano e do fariseu, quando subiram os dois ao templo para orar, e chegando lá, a oração do publicano era essa: ser propício a mim, pecador. Batia no peito, de cabeça baixa, nem olhava para o céu com tanta vergonha e falava a Deus: ser propício a mim, Senhor, pecador. Ser propício a mim, ó Senhor, porque sou pecador. E o fariseu não. O fariseu orou bem assim: Senhor, sou muito grato ao Senhor, porque eu
sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano, roubador. Eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo. Eu faço isso na igreja, eu faço aquilo. Eu não sou como os demais homens, eu sou melhor e te agradeço por isso, Senhor. Aí Jesus Cristo pergunta: quem foi que desceu abençoado na sua oração? O publicano ou o fariseu? E as pessoas respondem: o publicano. Porque o publicano pedia perdão pelos pecados. E o fariseu arrotava santidade perante Deus como se ele fosse perfeito. Então precisamos entender que essas pessoas que muitas vezes estão no meio da igreja, eles se julgam melhores do que os outros, enquanto na verdade eles estão vivendo como pecadores que necessitam do perdão de Deus, senão vai para o inferno. Muitas vezes são libertinos dentro da igreja e se não se converterem de todo o coração, o destino deles é a perdição. E é isso que Paulo vai falar. Olha, a glória deles é infame, eles se gloriam, no que eles imaginam que eles são santos e que na verdade precisam sim voltar o seu pensamento e os seus pés à cruz de Cristo. Ele conclui sobre essas pessoas dizendo assim: olha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, a visão deles é esse mundo miserável aqui. A visão deles são as coisas seculares aqui, como se tudo isso aqui fosse importante. Irmãos, estamos vivendo em meio a duas guerras e o povo está letárgico em relação a isso, não está percebendo o que está acontecendo. Estamos com uma guerra na Ucrânia que já dura mais de 2 anos. Estamos com uma guerra em Israel que começou pequenininha, que era só na faixa de Gaza, e agora já está Israel guerreando contra o Irã, ou o Irã contra Israel. São guerras sem fim. O chefe da ONU, ele fez uma declaração hoje, e ele falou assim: olha, o mundo não vai comportar estas duas guerras. Isso é, não há como, não ter uma eclosão global, um reflexo global em todo o mundo, os efeitos dessas duas guerras que estão acontecendo lá. E que muitas vezes a gente parece que está vivendo no mundo da lua, como se não tivesse acontecendo nada, porque a gente se preocupa com essas coisinhas seculares aqui e não estamos pensando no reino eterno de Deus. Aqueles homens estavam vivendo dessa forma, mesmo estando dentro da igreja de Filipos, preocupados com a vida deles, com o bem-estar deles, com ganhar dinheiro e com viver uma vida regalada e bem, e não estavam preocupados em nenhum momento com as coisas eternas. O Deus deles era o ventre, a glória deles estava na infâmia, o destino deles era a perdição, e eles só se preocupavam com as coisas terrenas, as coisas materiais. Paulo fala deles dessa forma, mas também ele direciona a nós, a eu e você que queremos viver uma vida de imitação a Cristo, a eu e você que queremos estar na presença de Deus e viver esta vida na presença de Deus. E a partir do verso 20 ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a ti todas as coisas. Paulo vai e traz ao entendimento meu e seu desta noite, que um dia entendemos que precisamos imitar a Cristo e não ser inimigo da cruz de Cristo, mas sim ser amigo da cruz de Cristo. Ele vai e diz assim: olha, a
A nossa pátria está nos céus. Isso é, eu não tenho que viver atormentado com as coisas dessa terra e nem querendo que esta terra seja perfeita para eu viver aqui eternamente. A nossa pátria está nos céus. Irmãos, a palavra pátria aqui tem um sentido de morada, de residência, de habitação. Isso é, irmãos, Deus reservou para nós uma morada no céu. Não é aqui na terra, uma habitação no céu. Jesus Cristo prometeu isso em João 14, a partir do verso 1, quando ele diz lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Isso é, a promessa de Jesus Cristo é essa: olha, a casa de vocês não é aqui não. A pátria de vocês é no céu. Então, quando entendemos isso, irmão, nós nos tornamos cada vez mais amigos da cruz de Cristo, porque foi a cruz de Cristo que abriu a porta do céu para eu e você entrar. A porta do céu hoje está aberta para mim e para você, e Cristo nos chama a fazer morada lá no céu. Esta morada, esse convite para a morada começa aqui na terra, mas um dia, quando fecharmos nossos olhos aqui nesse mundo, estaremos lá nos céus com Ele. E Ele fala de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso é, mesmo que você e eu, nós tivemos esse privilégio de não partirmos para a eternidade, de não fecharmos nossos olhos aqui na terra, nós estamos aguardando o Senhor e Salvador. Isso é, eu posso não morrer aqui fisicamente e tenho a expectativa de que um dia Jesus Cristo venha me buscar, arrebatar a sua igreja. Nós temos essa expectativa, é isso que o apóstolo está falando. Olha, aguardando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo que eu não vá, um dia Ele vem me buscar para estar com Ele no céu. Então essa é a esperança da igreja, daqueles que são amigos de Jesus Cristo. E aí ele fala: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Muitas vezes os crentes são denominados, aqueles que resolvem seguir a Jesus Cristo, como tolos, como malucos. Os gregos falavam isso, dos cristãos do passado, que eram loucos. Como é que vai acreditar no Cristo que morreu na cruz? É loucura isso. Para eles é loucura, para nós não. A cruz foi nossa redenção. Então, muitas vezes que somos humilhados por termos esse pensamento, mas na verdade, o nosso corpo de humilhação ele vai ser transformado ao corpo de Cristo, para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é, Jesus Cristo, depois que volta a este mundo e aparece a seus discípulos, seu corpo está glorificado. Aqui o apóstolo Paulo está apresentando a justificação, a santificação e a glorificação. O corpo de Cristo estava glorificado. E um dia, irmãos, nós também teremos um corpo igual de Cristo, glorificado no céu, na presença do Senhor. E ele fala que é tudo segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não é por mérito meu, nem por mérito seu. Não é porque você é bonzinho e obedece às coisas da Bíblia. Não é por causa disso, mas sim por causa do poder de Deus, que um dia enviou Jesus Cristo nesse mundo para morrer por nós. E um dia eu e você nos tornamos amigos da cruz de Cristo. E entendemos que por sermos amigos da cruz de Cristo, vamos morar um dia para sempre com o Senhor. Existe coisa melhor? Agora, para os inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Então pense sobre isso.
né? Como é que está a sua vida? Você é amigo ou inimigo da cruz de Cristo? É algo para a gente refletir. Como está a minha vida? Será que eu tenho sido amigo da cruz de Cristo ou inimigo? Porque o amigo imita a Jesus Cristo. O inimigo da cruz de Cristo, não. Aqui o que o apóstolo Paulo fala acerca dos inimigos. Como tem sido a sua vida? É algo para pensarmos nesta noite e trazer à nossa mente essa confrontação da palavra de Deus e buscar vivermos realmente segundo os padrões de Cristo para a nossa vida, para sermos abençoados e eternamente vivermos com Ele na pátria celestial. Amém? Que o Senhor